O vídeo de hoje a gente vai apresentar para os senhores os conceitos iniciais sobre gerenciamento de projetos institucionais na parte de planejamento de projetos. Eu sou o Tenente Coronel Luiz Cláudio, trabalho na CEGEP do Estado-Maior-Geral, onde a gente desenvolve esse tipo de serviço na corporação. Então, pessoal, eu possuo algumas graduações, especializações, pesquisas relacionadas à área, e aí os senhores podem observar curso de formação de oficiais, curso de aperfeiçoamento de administração corporativa, o CAO, e o curso de altos estudos para oficiais. Tem algumas pesquisas relacionadas aí na área, como o monitoramento da gestão estratégica do CBMDF e o próprio Manual de Gerenciamento de Projetos e Metodologia Aplicada, que eu fui um dos autores aí. E participamos de alguns cursos e seminários também nessa área, tá? Que os senhores podem dar um pause aí no vídeo e observar. Vamos ao que interessa. Então, a disciplina Gerenciamento de Projetos Institucionais, as competências essenciais a serem desenvolvidas são saber iniciar um projeto adequadamente, planejar o escopo, cronograma, custos e aquisições dos projetos, executar, monitorar e controlar os projetos com as técnicas e métodos pertinentes, encerrar um projeto com o formalismo necessário, liderar a equipe de projetos, comunicar-se com efetividade no gerenciamento do projeto, ser capaz de negociar com as partes interessadas no projeto sem comprometer seus resultados, dominar as técnicas, métodos e ferramentas de gerenciamento de projeto e, finalmente, planejar os recursos humanos e riscos envolvidos. Senhores, então a gente vai procurar aqui nesse vídeo explicar tudo isso de uma forma bastante aplicada, tá, ao que a gente faz hoje, desenvolve hoje na seção de gestão estratégica e projetos. Então a gente tem esses objetivos, essas competências a serem desenvolvidas, mas a gente vai inclusive passar o card aqui durante esses vídeos. Quando a gente for explicar os conceitos, a gente já tem alguns vídeos aplicados para a utilização desses conceitos na ferramenta do GPWeb que a gente utiliza para fazer a gestão de projetos. Então a gente mostra o conceito aqui e eu mostro o link do card dentro do vídeo para a gente ir diretamente para o GPWeb para fazer essa coisa realmente funcionar, executar esses conceitos dentro da ferramenta que a gente utiliza. Então a disciplina Gerenciamento de Projetos Institucionais, né, as referências utilizadas para a gente desenvolver esse material foram o próprio PMBOK sexta edição de 2017. A gente vai também tratar sobre o Project Model Canvas do professor Finocchio. A gente utilizou também o nosso plano estratégico 1724, o Manual de Gerenciamento de Projetos do CBMDF, Metodologia Aplicada, que foi feito em 2018, e o livro Gerenciamento de Projetos em 7 Passos. Como é que a gente chegou nessa questão do gerenciamento de projetos no CBMDF, né? Como é que a gente está aqui? Então, como é que foi a evolução da maturidade? Então, essa evolução da maturidade, ela começou com a questão da utilização do planejamento estratégico lá em 2002, que a gente começou a utilizar, a pensar em planejamento estratégico, que efetivamente foi publicado em 2006 o primeiro plano 6/10, em 2010 o segundo plano 11/16 foi publicado, em 2013 o terceiro plano 13/16, que é a versão 2.0 desse 11/16 também foi publicado. E em 2015 surgiu o terceiro plano estratégico, 13/16, na versão 3.0, aqui já com caderno de indicadores, que permitiu a quantificação dos indicadores de execução do plano estratégico, um grande avanço aí. A gente tinha um momento mais qualitativo e depois de 2015 a gente já passou para esse momento mais quantitativo, permitindo aí avaliar e monitorar corretamente a estratégia. E lá em 2006, já preocupado aí com as boas práticas apresentadas para a gente pelo TCU, com a questão do planejamento estratégico participativo, foi feito o seminário de planejamento estratégico para a formulação do quarto e atual plano estratégico do CBMDF, que foi publicado em 2017, que é o plano estratégico 2017-2024, nosso plano vigente. E aí, no ano de 2018, percebendo a necessidade da gente transformar as iniciativas estratégicas, né, dar algo que permitisse a execução melhor dessas iniciativas estratégicas, a gente resolveu
projetizar essas iniciativas. E aí, para regular isso, a gente fez um manual de metodologia de gerenciamento de projetos, que é justamente visando a gente apresentar essas fases, né, como seria o desenvolvimento ali de todas as fases do projeto, para que a gente pudesse dar suporte a essas iniciativas do plano estratégico. E aí, em 2019, a gente também avançou com outros projetos, seja por determinação de legislação, ou seja, pela própria pesquisa nossa, busca e o auxílio de outros órgãos aí de controle, tá? Então a gente avançou com comitê de governança, comitê de riscos, política de GR, plano de trabalho, e hoje a gente já vem implementando essa gestão de risco no nosso setor de compras. Então, todo esse processo de evolução da maturidade em gerenciamento de projetos, né, e esses aperfeiçoamentos de gestão, eles vêm para atender a sociedade. A sociedade é sempre o foco principal. Então a gente começou pensando em estratégia, plano estratégico, observamos a importância dos projetos para a implementação dessa estratégia. Pensamos também na questão do mapeamento de processos para a gestão do conhecimento e até para a implementação da gestão de risco. Foi muito importante a gente ter já alguma coisa de mapeamento de processo, ter alguns setores já com processos mapeados, até para a fase de identificação de riscos e para a própria gestão do conhecimento. E aí a gente entrou com a questão de gestão de riscos, a governança. Hoje a gente faz reuniões regulares aí, periódicas de gestão de riscos, de governança, e a gente tenta que esse fluxo de informações aí gerado pelos riscos e essas diretrizes e liderança gerada pela governança tragam realmente impactos no atendimento à sociedade. E hoje a gente já começa a se preocupar com as questões de compliance, programa de integridade, já são projetos futuros aí que a gente já imagina ter que estar encarando isso daqui para frente. Mas a gente traz vários conceitos, né? Então vamos destrinchar esses conceitos aí. Administração, gestão, gerenciamento, a gente está falando disso aqui. O que é isso, né? Então, a administração é a área de estudo dos processos de tomada de decisão e do controle sobre as ações dos indivíduos para o expresso propósito de alcance de metas pré-determinadas, tá? Então, isso é administrar. O que é gestão? É o conjunto de processos para efetivamente se administrar. Então, gestão está relacionada aos processos e o gerenciamento está relacionado aos atos de quem está no cargo de gerente, ok? Então, a gente não pode confundir esses termos. E aí, outro termo também que gera confusão é a questão de projetos e processos. Quando a gente fala de projetos, a gente está pensando em algo temporário e algo que traga inovação para gerar aí uma entrega, seja um produto ou um serviço, mas esse é um produto único, é um serviço único, é algo inovador, é algo que ainda não existia, né? E aí a confusão com o processo, ela se dá no momento em que a gente chama uma coisa que é rotineira, uma entrada rotineira que é processada e tem um caráter mais permanente, que acontece repetidas vezes, que entrega como saída o mesmo produto ou serviço, uma coisa repetida, isso é um processo. Então, no projeto, a gente tem um elemento inovador, um produto ou um serviço inovador, tá? E ele acontece num determinado tempo. A gente pode até, esse projeto que gerou esse produto, pode nascer daí um processo para se repetir a execução para a gente ter aquele mesmo produto ou aquele mesmo serviço. Mas a primeira vez que a gente faz, no momento da inovação, da entrega daquele novo produto ou serviço, ele é um projeto. Depois, quando a gente já está repetindo aquilo ali, rodando novamente de forma permanente e rotineira, a gente está tendo aquela mesma entrega, ele é um processo. Então, esses projetos, esses processos, eles vêm para o foco deles está na entrega de valor para a sociedade, né? E a gente pensa que o desenvolvimento institucional ele não está ligado exclusivamente à modernização de equipamentos, de viaturas, de estruturas, de processos administrativos e operacionais. Né? A corporação ela será tanto mais desenvolvida quanto maior for sua capacidade de agregar valor à sociedade. Então o foco está realmente direcionado no nosso cliente, que é a sociedade. A gente não pode perder isso de vista. Então aí dentro dessa linha do gerenciamento de projetos com foco nos benefícios sociais, né? Considerando esse necessário foco das organizações na prestação de serviços com eficiência, o alinhamento das ações com as expectativas das partes interessadas é fundamental para a otimização dos resultados. Então a gente entende, pelo menos por esse indicador aqui, tá? O índice de confiança social, o Corpo de Bombeiros, tá? Ele está como primeiro colocado aí, ó, em 2009, 88 pontos. E ele segue durante os anos na primeira posição, chegando agora, em 2019,
de novo ao maior patamar aí de 88. A gente tem aqui um indicador, ele não diz tudo para a gente, mas a gente pode tirar, ter alguma, até tirar alguma hipótese daqui, né, de que realmente está tendo algum reflexo essa questão dos aprimoramentos de gestão, né, e a implementação de projetos, de estratégias, de governança, de gestão de riscos. Isso tem que ter algum impacto lá na ponta, porque senão não teria motivo de ser feito. E aí esse ICS traz isso para a gente. E isso começou, como eu falei para os senhores, com a questão do planejamento estratégico, que já em 2017 já teve o envolvimento dos diversos setores na avaliação participativa, que é uma boa prática indicada pelo TCU aí na gestão estratégica. É a boa prática 2.1, que é estabelecer um modelo de gestão da estratégia que considere aspectos como transparência e envolvimento das partes interessadas. Então, lá no seminário em 2016, quando a gente estava formulando o plano 1724, a gente já trouxe militares dos diversos setores para participar da formulação do plano. Então, hoje, quando eles demandam um projeto, muitas vezes quem está demandando um projeto está pensando até naquela colaboração que ele fez, naquela iniciativa e tal. Então, ele já faz a demanda se sentindo proprietário ali, né, daquele tema, daquela iniciativa que ele ajudou a elaborar algumas vezes. Está claro que não teve a participação de todo o CBMDF, mas a gente teve representantes de cada setor aí. Então, no nosso mapa estratégico, a gente tem a visão de que até 2024, o Corpo de Bombeiros Militar, com foco no cidadão e com responsabilidade socioambiental, realizará ações de prevenção, investigação de incêndio e atenderá às ocorrências emergenciais nos padrões internacionalmente consagrados, né? Como é que a gente vai chegar nesse momento futuro que a gente quer chegar? Então, a gente estabeleceu, dentro das perspectivas do BSC, lá na primeira perspectiva sociedade, 2 temas: o operacional. Esses que estão em vermelho são objetivos do tema operacional, e o governança e gestão, aqui na perspectiva sociedade, tem os seus objetivos estratégicos dentro de cada balãozinho desse aqui. Então, no tema operacional, a gente tem atender as ocorrências emergenciais nos padrões internacionais e ampliar a segurança pública com ações preventivas contra incêndios e incidentes. E no tema governança, dentro da perspectiva sociedade, a gente tem aprimorar a responsabilidade socioambiental da corporação. Por que eu estou mostrando isso para os senhores? Porque dentro de cada objetivo desse, nós teremos as iniciativas estratégicas, que essas sim vão ser desenvolvidos projetos, tá? Para a gente poder dar suporte à execução dessas iniciativas. Então, perspectiva processos internos, a gente tem os temas infraestrutura e também o governança e gestão, que está em 2 perspectivas. Recursos humanos, o tema que está dentro da perspectiva pessoas, aprendizagem e crescimento, juntamente com o tema inovação e a perspectiva financeira. E aí a gente tem aqui do lado direito a nossa cadeia de valor. Então a gente pensa em captar novas fontes de recurso para fazer o quê? Para lá na perspectiva pessoas, aprendizagem e crescimento, valorizaremos e capacitaremos nosso pessoal. Para lá em processos internos, executar os processos estratégicos, protegendo vidas, patrimônio e meio ambiente, já na perspectiva sociedade, e finalmente chegar lá na nossa visão de futuro, ampliando a segurança da população do DF. Então, pessoal, com esse foco aí nos benefícios sociais, durante a transição, a gente já trouxe o nosso planejamento estratégico para comparar e alinhar com o plano de governo e poder gerar os tais projetos estratégicos, que são os projetos que vão ser acompanhados diretamente pelo comandante-geral, estão no foco direto. E aí, a gente não pode, em momento nenhum, perder esse alinhamento com o plano de 1724, a gente tem que tentar trazer elementos que já estão lá, não é criar nada novo. É tentar, dentro do nosso plano, buscar o que a gente já tinha pensado, né? Porque o plano estratégico ele é um plano de Estado e não de governo, tá? Então, a gente quer trazer benefício social, seja em qual governo for, e a gente já pensou de uma forma ampla e a gente consegue ali trazer um alinhamento com o plano de governo. Porque a gente não pode perder os elementos de colaboração dos diversos setores do CBMDF, que foi feito lá no seminário de elaboração participativa do plano em 2016, tá? E aí, a gente consegue com isso aprimorar os serviços prestados à população do DF. Então, pessoal, hoje, quando chegam as demandas, tá? Essas demandas são propostas de projetos, elas chegam dos diversos setores para o Estado-Maior Geral, né? Elas são filtradas, elas são compiladas pelos setores
pelos setores do CBMDF, tá? E aí elas são analisada a viabilidade dessas demandas lá no Estado-Maior-Geral. O alto comando, hoje, mais especificamente o Comitê Interno de Governança, faz a validação dessas demandas e o comandante-geral aprova. E o Estado-Maior-Geral pega essa lista de projetos aprovados, consolida, capacita gerentes, nivela e monitora. Aqui a gente está fazendo nada mais nada menos que uma capacitação de futuros gerentes de projeto. Então esse vídeo ele vai servir justamente para dar esse suporte conceitual para os futuros gerentes de projeto, tá? E aí, lá no final das contas, cada setor tem o seu plano de ação setorial anual, que é o que? O portfólio de projetos setoriais deles, o conjunto de todos os projetos dele que vão ser cadastrados, ó, o cadastro dos projetos e seus respectivos documentos no GP Web, que é a nossa ferramenta de gerenciamento de projetos. Mas aí a gente já falou de portfólio, né? Projetos, vamos também dar uma esclarecida nisso aí. Então, o que é ação, o que é projeto, o que é portfólio? Ação é qualquer iniciativa para a consecução das políticas institucionais, tá? Então, a gente fala de bombeiro nas quadras, o projeto Bombeiro nas quadras, o projeto Portas Abertas. Na verdade, aí ele já é uma ação porque ele é mais pontual. Pode ser que lá na primeira vez, quando ele foi executado, tá? Ele tenha sido um projeto. Vamos testar como é que é isso aqui, vamos ver se dá certo, vamos adaptar. E depois que ele é adaptado, tá? Ele acaba virando um processo. E quando é uma ação mais simples, né? Uma coisa mais simples, mais fácil de ser executada, ele nem projeto ele não é, ele é apenas uma ação, tá? Então, depois acaba virando rotineiro, acaba virando um processo, mas quando ele não necessita de um planejamento maior, é uma ação simples, bombeiro portas abertas é algo que é rotineiro, é fácil e tal, então a gente tem essas ações mais simples. O projeto sim, ó, é qualquer esforço, empreendimento temporário, com início e fim planejados, que gera um ou vários entregáveis, tá? Singulares, são diferenciados, são únicos, envolvendo orçamento relativo a recursos humanos, materiais e logísticos. Então a gente não pode confundir isso aí. E o que é o portfólio? É o conjunto de projetos, programas, portfólios, subsidiários e operações gerenciados em grupo para alcançar objetivos estratégicos, tá? Então, a gente falou do plano de ação setorial anual, então ele traz o portfólio com todos os projetos, a gente chama de ação porque ele também traz ações ali. Plano de ação setorial, ele pode ter tanto os projetos como as ações e ele traz esse conjunto, tá? Esse portfólio. E a gente tem um outro elemento bem semelhante que é o programa, mas o programa é o conjunto de ações, projetos, etc., integrados num objetivo específico. Então, ele tem um tema específico, ok? É um grupo de projetos relacionados aos gerenciados de modo coordenado para obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente. Então observem, pessoal, que lá na estratégia organizacional a gente tem um grande portfólio, né? Que dentro desse portfólio a gente traz alguns programas. Esses programas eles têm temas relacionados. Então os projetos que estão dentro dele eles estão relacionados por algum tipo de tema. Então você veja que programa A, programa B1. Então esses projetos que estão aqui eles têm uma relação de temas. E eu posso ter relações entre dois programas. Ó. Observem aqui, tá? E aí a vantagem disso é eu poder compartilhar os recursos e partes interessadas. Então, o que eu tenho em maior nível é o portfólio, os programas eles estão abaixo do portfólio e compartilham temas, objetivos em comum. E aí, como a gente comentou, do plano de ação setorial anual, ele traz dentro de cada OBM lá, o setor responsável, o alinhamento estratégico, ação estratégica, objetivo estratégico, iniciativa estratégica, indicador, os projetos que estão relacionados e as etapas de cada projeto. E mais importante ainda, atividades que serão realizadas dentro de qual prazo, com qual custo, qual militar responsável, qual setor responsável e quais setores participantes.
E aí, pessoal, o que é importante disso, do plano estratégico, do PLAS, dos planos de governo? A gente não pode perder nunca um alinhamento, tá? Então, o plano estratégico do Distrito Federal, ele também é um plano de Estado, visto que ele está aí de 2019 a 2060, é um plano de longo prazo, que ele tem mais de 3 anos. Então, os governos do Distrito Federal, eles vão buscar implementar seus projetos dentro desse plano que já foi pensado em 2019. O Plano Distrital de Segurança Pública, o PDISP, da Secretaria de Segurança Pública, ele traz um alinhamento direto com esse plano estratégico do DF, mas também é de longo prazo, tá? Ele é interinstitucional. E o plano estratégico do CBMDF, ele também tem um alinhamento com os planos superiores, tanto o PDISP quanto o plano do GDF. Só que o plano estratégico do CBMDF, ele é institucional, porém também de longo prazo, porque ele é superior a 3 anos. E os planos de ação setorial, os PLASAs que a gente mostrou aí, eles são feitos para o departamento, para o comando, para a direção, eles são de médio prazo e levam geralmente de 1 a 2 anos para terem seus projetos concluídos aí uma nova publicação. E as ações ou projetos, tá? As ações e os projetos, elas são estratégicos do CBMDF, eles são de curto prazo, geralmente. Claro que a gente pode ter projetos estratégicos como obra aí que vão levar 3, 4 anos, tá? Então, essa questão ela pode variar um pouquinho, mas as ações e projetos, especificamente, normalmente eles têm curto prazo e eles têm aí até 1 ano. Então, esse gerenciamento de projetos com foco nos benefícios sociais, ele pretende o quê? Dentro do nosso planejamento estratégico, a autoridade setorial ela estabelece esse plano de ação setorial, os gerentes de projeto cadastram os projetos, elaboram os documentos, executam e reportam o andamento para a gente minimizar o gap lá na cadeia de valor. O que é isso? Eu não tenho lá na minha visão de futuro onde eu quero chegar até 2024. Esse gap é justamente a diferença do aonde eu quero chegar para aonde eu realmente estou ainda. Então, o objetivo da execução desses projetos é realmente a gente estar se aproximando cada vez mais da minha visão de futuro, chegando onde eu quero chegar e atendendo aí as expectativas da sociedade. A gente está sempre se balizando também, pessoal. A gente falou aí de administração e tal, esse ciclo de 6 estágios do Kaplan Norton, onde a gente desenvolve a estratégia, missão, visão, valores, faz análise da estratégia, formulação, e lá no segundo momento a gente planeja a estratégia com mapa estratégico, temas, indicadores, faz o nosso portfólio de iniciativas, que depois vai virar o portfólio de projetos, pensa no nosso esse fund aí, a relação é com o nosso PARF, o Plano de Aplicação de Recursos Financeiros, alinha a organização, a gente está fazendo isso aqui, alinhando a organização, planeja as operações, tá? Melhora os processos, planejamento dos nossos serviços, ok? E aí a gente faz a execução dos nossos processos e das nossas iniciativas. Sempre, tá? Isso não é pontual, esse ciclo aqui é monitoramento e aprendizagem, ele é constante, né? Avaliando a estratégia, avaliando operações, para depois testar e adaptar. É aquele velho ciclo PDCA, tá? Que conversa o tempo inteiro com plano estratégico e plano operacional. E observe aqui que as nossas iniciativas, elas podem ser entendidas hoje como os nossos projetos, porque elas são suportadas por esses projetos. Então, para esses projetos, para a gente conseguir regular isso daí, como é que seriam as fases, a gente fez a elaboração do Manual de Gerenciamento de Projetos. E aí utilizou para isso, na época ainda, a 5ª edição do PMBOK, a metodologia de gerenciamento de projetos do Banco Central, que é uma referência aqui no Brasil, o gerenciamento de projetos 7 passos, que ele traz o gerenciamento de forma mais manualizada, visto que a gente pretendia no nosso projeto fazer realmente um manual, o próprio plano estratégico, o Project Model Canvas do professor Finocchio e a maturidade em gerenciamento de projetos do professor Darcy Prado também, e a experiência que a gente teve com a metodologia de gerenciamento de projetos lá na SSP. E aí, dentro de 13 reuniões aí, a gente conseguiu elaborar esse manual de gerenciamento de projetos, que na introdução traz questões relacionadas ao gerenciamento de projetos, como o que é o gerenciamento de projetos, para que servem os projetos, por que os projetos falham, o que são projetos, qual a utilidade do escritório de projeto, por que utilizar o gerenciamento de projetos, objetivo, público-alvo, metodologia. Então, o que são projetos? A gente já citou anteriormente, mas projetos são esforços empreendidos temporariamente para entregar produtos,
serviços ou resultados, utilizando recursos humanos e logísticos. Os projetos são realizados desde o início da civilização. Então, lá na Arca de Noé, lá nas pirâmides do Egito, Coliseu, viagens espaciais, tudo necessitou de um planejamento, de recursos, tá? Tudo teve um tempo determinado e tudo entregou uma inovação, tá? Então, esses aí são exemplos clássicos da realização de projetos. Mais um, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então percebam que não é nada repetido, tá? É único, é exclusivo, ok? Qual a utilidade do escritório de projetos? O escritório de projetos ele é o responsável por promover o gerenciamento de projetos na instituição, isso no caso do CBMDF, fornecendo informações consolidadas sobre os projetos para a alta administração, indicadores de desempenho, apoiando a gestão do portfólio e fazendo a tutoria de projetos, consultoria e gestão compartilhada em todos os setores da corporação, entre outras atribuições. Para que servem esses projetos? Servem para materializar as ideias, apresentar soluções e atender demandas, no caso do CBMDF, para apresentar resultados que contribuam com a qualidade de vida da população brasiliense. Por que esses projetos falham? Normalmente são falhas de comunicação. Então, uma boa qualidade aí para o gerente de projeto é desenvolver essa comunicação, essa boa relação com os diversos setores, que apesar da gente estar numa estrutura, né, hierarquizada, a gente precisa atingir os demais setores, né? E a gente vai ver aqui mais para frente que a gente vai ter esse poder, esse empoderamento por parte do termo de abertura do projeto, que o comandante está ali assinando e mostrando o comprometimento dele com o nosso projeto. Então, o gerente pode e deve chegar em outros setores, tentar dirimir os entraves, e o que ele não conseguir, ele procura sim um escritório de projetos, tá? Outro motivo de falha é o não cumprimento dos prazos, escopo não definido adequadamente, a gente já vai ver o que é escopo já, tá? Então, ó, mudanças constantes no escopo, então mudar ali o que foi planejado, a gente pode ajustar o planejamento sim, tá? Durante todo o projeto a gente revisita, né, o termo de abertura, os documentos iniciais, e aí a gente revisa a fase de planejamento, mas a gente não pode mudar completamente porque está tudo ali já planejado para desenvolver aquele projeto. O que é o gerenciamento de projetos? Gerenciar projetos significa aplicar conhecimentos, técnicas, métodos e ferramentas, aumentando as chances de alcance dos objetivos e atendimento dos requisitos. Chamar um empreendimento ou esforço de projeto implica em definir que se deseja alcançar o escopo, tudo que vai estar dentro ali do nosso projeto, e em que período de tempo, a que custo, recursos humanos, financeiros, logístico e material, e com qual padrão de qualidade. Então perceba que a gente falou de novo em escopo, custo e tempo, que é o tripé aí dos projetos. E por que utilizar esse gerenciamento de projeto no CBMDF? Fortalecendo o foco no cidadão, na promoção da eficiência e da racionalização dos gastos públicos, a ampliação do gerenciamento de projetos vai além de melhorar os resultados institucionais. O gerenciamento de projetos padronizado é um meio de ampliar a governança corporativa, favorecendo o CBMDF a atender com excelência, transparência e probidade a sociedade do Distrito Federal. Então, a nossa aula hoje aqui ela é sobre gerenciamento de projetos, mas toda hora a gente está usando termos aí relacionados à governança, tá? Então é um tema que é extremamente atual e que a gente tem que ter em foco sempre. Então, por isso, até que a gente está falando muito na questão de governança, ok? Então, lá na metodologia, a gente apresenta o ciclo de vida dos projetos, senhores. Então, a gente começa lá com as demandas, tá? Então, antes mesmo da fase do planejamento, os diversos setores enviam as demandas para as setoriais, que essas setoriais sim cadastram a demanda, tá? Para que a gente possa analisar a viabilidade lá no Estado-Maior Geral e seguir com as demais atividades da fase das demandas. Então, a gente começa com demandas, parte para a fase de planejamento, depois captação de recursos, caso não haja recursos já destinados para aquela demanda no nosso PARF, vai para execução, controle e monitoramento que está constantemente ali em todas as fases e faz o devido encerramento. Então, fase do gerenciamento de projetos. O macroprocesso é a descrição daquelas fases, onde a gente tem o envio da demanda como gatilho do processo,
o subprocesso aí das demandas. Se elas são aprovadas, elas vão para a fase de planejamento. Se elas não são aprovadas, elas caem no banco de demandas e ficam lá guardadinhas. Um dia a gente pode revisitar. E aí, da fase de planejamento, a gente tem que saber se há recurso ou o projeto não demanda de recurso financeiro. Aí a gente pode fazer. Então a gente tem projetos que não demandam de recursos extras, apenas os recursos humanos ali, que é um gasto, não deixa de ser um recurso, mas a gente consegue executar tendo a disponibilidade daquele recurso humano. Então já consegue executar, controlar e encerrar para a conclusão do projeto. Agora, caso não tenha recurso, ok? Não há recurso no orçamento, a gente vai para a fase de captação. Se os recursos foram captados, a gente executa, controla e encerra. Se os recursos não foram captados, a gente deixa esse projeto aí no banco de projetos. Por que não no banco de demandas? Porque ele já passou pela fase do planejamento. Então você já gastou um recurso humano aqui para planejar e tal. Então a gente está com ele aqui na manga, surgiu um recurso, surgiu uma emenda que tem ali um valor próximo e tal, a gente já saca esse projeto, porque se ele já passou pela fase de planejamento, ele já tem aí uma intenção, tá, verdadeira de ser realizado, ok? Então ele já está planejado, está pronto para execução, só falta o recurso. Então lá nas demandas, pessoal. Então na nossa metodologia a gente sempre vai apresentar primeiramente o que entra, quais são os passos, quais são os produtos. Então nas demandas, as entradas são as ideias dos diversos setores, dos diversos OBMs, ou até mesmo os dados históricos, tá? As compras de rotina aí do PARF, e as demandas estratégicas do plano estratégico. Então, se a gente percebe que a gente tem uma iniciativa ali que ainda não foi suportada por nenhum projeto e o plano está andando, a gente, claro que vai, no decorrer do plano, dar um foco para aquela iniciativa que não teve nenhum projeto, ou até mesmo outras que já tenham tido projetos, mas que é o momento certo ali da gente estar implementando determinado projeto. E aí todos esses passos estão descritos na metodologia, tá? Eu vou mostrar para os senhores lá no mapeamento processo, e os produtos finais são bancos de demanda, demanda priorizadas e demandas aprovadas, os instrumentos de GP Web, SEI e planilha eletrônica. Então, vamos observar aqui, meus amigos. Então, vamos lá. Então, a OBM demandante, tá? Então, militar, seja quem for, teve uma necessidade, teve um problema, ele, poxa, eu preciso de tal coisa, eu vou fazer essa demanda. E aí ele faz essa demanda para a OBM validadora. Então, se ele precisa, por exemplo, ali, eu preciso de computadores, claro que é uma demanda de rotina, não vai necessitar de um planejamento mais trabalhado ali, com fases e tal. Então, a OBM validadora, por exemplo, de uma compra de computadores, vai ser a DTIC. Então, a DTIC vai cadastrar todas as demandas relacionadas a esse tipo de aquisição, tá, de material de informática, e ela sim, cadastrando lá o pessoal do PARF e do PARF, lá da CELOF, do Estado-Maior Geral, consegue ter uma ideia do que ele vai precisar ali de recurso financeiro no PARF para atender aquele tipo de demanda, tá? E o próprio pessoal aqui do PARF da MG também pode cadastrar a demanda, e o pessoal do escritório de projetos também as demandas estratégicas podem cadastrar para que ocorra a análise da demanda. E aí, se é uma demanda de rotina, basta ela estar no PARF, e o próprio PAN e o próprio PES vão atender aqui essa fase de aquisição desse material. Não precisa de um planejamento específico para um projeto mais complicado, porque o projeto não será uma compra de rotina. Então, se ele não for, vai ser feita análise de viabilidade lá no escritório de projetos, na CEGEP. A demanda é validada. A nossa metodologia ela é anterior à questão do comitê interno de governança. Então, aqui está alto comando. Hoje, quem faz esse tipo de decisão, que é relativamente aí próximo ao alto comando, é a questão do comitê interno de governança, que faz esse tipo de validação das demandas. E, posteriormente, o comandante-geral aprova a demanda. Então, a demanda aprovada, se a demanda está aprovada, elas são selecionadas, ó, demanda aprovada, criam-se as demandas selecionadas. Se a demanda é reprovada, ela vai lá para o banco de demandas. E aí, demandas aprovadas necessitam de recurso, tem que incluir no PARF. Não necessita de recurso orçamentário, elas são consolidadas como demandas aprovadas, ok? Caso ela não seja, não tenha recursos para ela no PARF, aí sim vai partir para a fase de captação de recursos.
E aí lá no planejamento, da mesma forma, a gente tem as entradas, tá? Os passos, os produtos e os instrumentos. Então, perceba aqui, ó, entrada ao próprio plano estratégico, o plano de ação setorial, as demandas aprovadas, que é o final do processo anterior, tá? Diagnósticos, estudos e pesquisas do tema do projeto, demandas do alto comando, tá? E os passos, indicou a OBM responsável, tá? A gente vai mostrar aqui na frente no processo novamente, ok? Então vamos lá. Então, lá no escritório de projeto, de posse das demandas para virarem projetos, o Estado-Maior-Geral lá, o escritório de projeto, a nossa seção, indica as OBMs responsáveis pelo projeto, pelo tema do projeto, a gente, ó, é tal OBM aqui, é a OBM que tem, tá dentro do escopo de responsabilidade dela a execução desse projeto. Então a OBM indica o gerente do projeto, e aí, se a demanda é estratégica, a gente, lá no escritório de projetos, chama o gerente para elaborar o Canvas, tá? Ele elabora o TAP lá com a gente dá o apoio, ou ele faz, a gente passa os vídeos, passa as informações, ele faz e traz para a gente validar, porque esse TAP dos projetos estratégicos, ele tem que ser publicado, tem que ser assinado pelo comandante geral, este aqui dos estratégicos, ok? Não quer dizer que uma demanda mais simples, que não envolva custo, ou até que envolva custo, mas seja uma demanda que possa ser desenvolvida diretamente pela OBM, ela não possa ser elaborada diretamente pelo gerente do projeto lá na sua OBM, onde ele lá vai fazer o TAP, vai fazer a EAP. Então as demandas que são estratégicas, elas são de interesse direto do comandante geral, porque elas têm impacto direto nos objetivos estratégicos da corporação. Então elas têm um acompanhamento e tem essa questão de mostrar o comprometimento do comandante com a execução daquele projeto. Não quer dizer que os outros não estratégicos não possam ser executados. Então tem algumas OBMs que estão utilizando o GP Web para cadastrar esses projetos próprios, ok? Então, assim, mesmo que seu projeto não seja um projeto estratégico, ele pode ser acompanhado pelo GP Web, que é uma ferramenta excelente ali para você fazer a gestão dos seus recursos, tá? Seja os recursos humanos, o planejamento das etapas lá na EAP, ok? Então é feito o termo de abertura do projeto, que a gente vai mostrar em detalhes mais na frente. É elaborada a estrutura analítica do projeto, que mostra todas as fases do projeto. Estimam-se os custos unitários e totais. Define o cronograma, o prazo para cada uma dessas atividades aqui da EAP. E aí, se é de alta complexidade, a gente faz plano de gerenciamento de riscos e plano de comunicação. Se não for de alta complexidade, se for de baixa complexidade, a gente valida o projeto, tá? Valida o plano do projeto. Esses elementos, esses artefatos que estão aqui, eles compõem o plano do projeto. E aí o projeto é aprovado pelo comandante, essa é a raia do comandante. E plano do projeto aprovado, ok? E aí a gente parte para a próxima fase, que se tiver recurso, é a fase de execução, se não tiver, captação. Então, o planejamento, a gente comentou lá, uma das atividades é elaborar o Canvas. Então, o que é o Canvas? É a apresentação visual do plano do projeto. Nesse espaço, o gerente do projeto e sua equipe fazem um protótipo no modelo mental do projeto. É muito importante que o Canvas seja preenchido com pequenas folhas de papel autoadesivas para que possa ser modificado quantas vezes for necessário. Então a gente vai ver aqui os exemplos, ó, pessoal. Então, olha as folhas aí autoadesivas. Então, qual é o objetivo aí? Então, se eu coloquei uma coisa lá nos meus requisitos que não é requisito, que é benefício ou que é produto, então eu posso mudar de local esse papel. E esse elemento, o Canvas, o Project Model Canvas, ele é para ser feito, a utilidade dele é reunir a equipe, tá? Que está com um determinado problema, né, que vai ser lançado lá no justificativo, que está implementando esse projeto para mudar aquela realidade negativa. Essa equipe junta vai trazendo esses elementos à tona, fazendo uma espécie de brainstorm e brainwriting aqui nesse momento, anotando e colocando nos campos, e o mediador ali, o futuro gerente do projeto, alguém que tenha mais conhecimento na área de projetos, vai dizer se aquele elemento está no local certo e tal, porque daqui a gente tira muita informação para o termo de abertura do projeto, tá? Mas o benefício aqui é esse momento coletivo realmente. E como é que ele é feito? Ele é feito com base no 5W2H, que ele pergunta, é um acrônimo em inglês aqui, que quer dizer para a gente o que, porquê,
quando, quem, onde, tá? Então, como, quanto. Então, a gente vai trazer esses elementos para dentro do nosso plano do projeto aqui, ó. Então, ó, lá no Canvas, justificativa, tá? Produto, objetivo SMART, benefício, isso tudo está dentro do 5W2H. Então, lá em cima, ó, gerente, GP, gerente do projeto. Pitch é um nome que traduz esse projeto aí de forma mais breve. Então, justificativas. Justificativas são as dores, tá? Que precisam ser sanadas. Quais são os problemas? Qual é a minha dor? Que quando eu tenho uma ideia de um projeto, é porque eu quero resolver alguma realidade que não está legal. Então eu quero implementar um projeto que a minha nova realidade seja diferente da atual. Então eu vou colocar aqui no pitch o meu objetivo SMART, tá? O que farei para sanar esses problemas? E mais para frente a gente vai mostrar para vocês esse objetivo SMART com mais detalhes, mas aqui é especificamente o que eu vou fazer, até quando, tá? Esse objetivo ele é alcançável? Ele é mensurável, ok? Então a gente vai mostrar com mais detalhes já já. Benefícios. Qual a nova realidade? A realidade futura. Óbvio que a realidade futura tem que ser melhor que a minha realidade anterior, né? Após a implementação do projeto, isso tem que ter gerado uma melhoria daquele cenário. E ele tem relação direta com a justificativa, porque na justificativa eu mostrei o problema, tá? Então aqui é o porquê. O produto é qual é o produto, ou qual é o serviço que vai sair dali no final. Os requisitos é a descrição detalhada do produto, o que se deseja de funcionalidades no produto, tá? O que ele faz, é o que. Então estão vendo aí que o 5W2H está aí, né? Então stakeholders externos, partes interessadas, positiva ou negativamente com o projeto, são os impactados com aquele projeto, ok? Todos que têm relações ali com ele, que podem ser positivamente ou negativamente afetados, e a equipe do projeto são os integrantes da equipe, são os stakeholders internos, né? Que vão estar trabalhando junto ali na equipe, é o quem, ok? Restrições, quais são as limitações? O que me limita? É o custo? São fornecedores? Só tem fornecedores externos ou tem poucos fornecedores? Não há previsão de orçamento no PARF? Os recursos humanos são limitados, tá? Quais são as minhas premissas? O que são as premissas? São verdades que eu tomo antes de iniciar o meu projeto, que elas não têm comprovação, tá? Não são necessariamente comprovadas, tá? Mas eu acredito naquilo como verdade para poder começar o projeto, senão eu nem começaria. Mas essas premissas podem até gerar os riscos. O grupo de entregas, então, são detalhadas aqui, inicialmente, as principais entregas, os principais marcos aqui desse projeto. Então, ó, são as fases, os blocos de entrega. Então, para atender o meu requisito, que está aqui, né, que eu descrevi o que eu queria no meu produto, eu tenho que fazer tais e tais e tais atividades, né? Então, eu tenho que fazer isso, senão eu não chego nesse requisito, ok? Então, eu vou desmembrando isso daí na forma das entregas. E aí, ó, percebam que lá quando a gente descreve o risco, então tudo pode dar errado no projeto. Então a gente observa logo as premissas. Se eu tomei como verdade isso aqui, eu acreditei que haveriam fornecedores no mercado para aquele determinado produto que eu ia precisar, antes mesmo de ter pesquisado alguma coisa. Aliás, eu deveria ter pesquisado na análise de viabilidade, mas alguma coisa nesse sentido, que eu achei que era verdade e na verdade não deu. Tá? Então achei que o prazo era suficiente ali, mas não foi, porque teve um entrave que a gente não imaginava, ok? E aí na nossa linha do tempo, a gente coloca os prazos para cada uma dessas atividades detalhadas. É o quando. E aqui nos custos é o quanto, o custo de cada entrega, e no final o custo total. Então o termo de abertura. Termo de abertura do projeto, ou TAP. Desenvolver o termo de abertura é o processo de desenvolver um documento que formalmente autoriza a existência de um projeto e fornece ao gerente do projeto a autoridade necessária para aplicar recursos organizacionais às atividades do projeto. Os principais benefícios desse processo incluem fornecimento de um vínculo direto entre o projeto e os objetivos estratégicos da organização, criar um registro formal do projeto e demonstrar o compromisso da organização com o projeto. Eu tinha falado já isso no início, tá? Então o termo de abertura para os projetos estratégicos é fundamental, porque mostra ali que o comando tem interesse naquele projeto efetivamente e que quem foi nomeado como gerente tem poderes para executar e fazer uso daqueles recursos, sejam humanos, sejam financeiros.
Então, lá no termo de abertura, o que eu tenho que ter? OBM responsável pela minuta, gerente do projeto, justificativa, objetivo, escopo e não escopo, tempo e custo estimados, premissas, restrições, riscos previamente identificados, infraestrutura, partes interessadas, stakeholders e a equipe do projeto, que são os stakeholders internos, tá? Então, eu estou trazendo esses elementos do termo de abertura aqui, porque são os elementos que a gente encontra principalmente, aí são os principais lá do GP Web, que a gente tem que colocar no GP Web. E a gente fez um videozinho aí no GP Web, ó, que ele tá dizendo isso aí pra gente no GP Web diretamente, como é feito cada elemento dentro do GP Web, tá nesse card aí em cima. Mas o que é justificativa? Mostrando para os senhores conceitualmente ali. A gente faz primeiro na justificativa, no caso do CBMDF, é uma escolha nossa, um alinhamento estratégico, diz aqui o objetivo e a que iniciativa ele está relacionado, mostra a necessidade e a pertinência do projeto, inclui o público-alvo, faz um diagnóstico daquele problema, mostra os resultados e benefícios esperados de forma breve, porque a gente tem um campo para benefício, e faz a quantificação e qualificação da necessidade atendida pelo projeto. Então, a gente pode apresentar aqui também dados históricos, dados estatísticos, tá? Então, a minha unidade atende tantas ocorrências de salvamento por ano, nós temos tantas viaturas, a nossa equipe de tantos militares. Então, sendo assim, a gente precisa, né, a gente trazer aquele convencimento para o patrocinador, caso a demanda seja interna nossa, a gente trazer a importância, o convencimento da importância para que aquele problema que hoje está sendo percebido por uma OBM, por uma organização bombeiro militar, ele seja entendido, né? E ele também, essa dor também doa no patrocinador. Então, olha, isso aí realmente é importante, isso daí tem impacto nos nossos objetivos. Então, com essa justificativa aqui, eu vou assinar esse TAP e aí a gente vai disponibilizar esses recursos para que o projeto seja implementado e a gente transforme essa realidade, ok? O objetivo é esse. Objetivo. Então, o objetivo geral diz respeito ao que se quer alcançar com o projeto. Os específicos, que podem estar descritos lá, são as fases ou metas a serem alcançadas. E tudo isso tentar ser traduzido de uma forma objetivo smart, como eu havia comentado lá no Canvas, tá? Que está presente lá no Canvas. Lá no Canvas a gente pode só descrever na forma de objetivo SMART, que é um objetivo específico, mensurável, alcançável, relevante e time-bound, que é ele tá ser colocado num calendário, num cronograma, tá? Então a gente poder estar estabelecendo um prazo, tá? E colocando esse objetivo dentro de um cronograma aí para a gente dizer quando será a entrega desse projeto. Então, escopo, a gente falou que ia mostrar depois. O escopo mostra a abrangência do projeto, tudo que está contido no projeto. Ele detalha as entregas, o trabalho necessário para criar essas entregas, a soma dos produtos, serviços e resultados fornecidos na forma de projeto, que vai estar onde? Lá na estrutura analítica do projeto, lá na nossa EAP, que a gente falou. Então, para eu entregar, tá, todo esse escopo, todos esses produtos, todos esses serviços, eu vou ter que fazer vários passos. Então, geralmente a EAP traduz a soma aí desses serviços e produtos que vão ser entregues, tá? EAP é uma decomposição hierárquica do escopo total do trabalho a ser executado pela equipe do projeto a fim de alcançar os objetivos do projeto e criar entregas requeridas, ok? Então a gente tem a forma aí de lista hierarquizada com recuo da EAP, que fica dessa forma. O primeiro item, aqui é no GP Web, o primeiro item é o mapeamento dos processos finalísticos. Então esse é o nome do projeto. Então o que vem em primeiro nível aí são os grandes marcos. Por exemplo, o primeiro grande marco é capacitação dos recursos humanos e mapeamento dos processos. E posteriormente, dentro ali nas atividades, a gente tem nível analista, nível melhoramento de projetos, são os níveis dos cursos de mapeamento de processo. Ok? Então esse é um exemplo de lista hierarquizada. E a gente também tem um exemplo da EAP gráfica, tá? Que fica dessa forma, uma forma mais visual talvez, mas a forma anterior é a forma que está no GP Web. E o não escopo, que é importante definir, tá? Que é a identificação do que não será, tá? O que não é, que está excluído, do que é excluído do projeto, é o que não será executado.
mas de modo geral poderia fazer parte das expectativas das partes interessadas. Então é o que o meu patrocinador ou o que o meu stakeholder acha que vai ter lá, mas não vai ter. Então tem que deixar claro. Então declara explicitamente o que está fora do escopo do projeto. Ajuda no gerenciamento das expectativas. Então é não criar expectativas sobre uma coisa que não vai acontecer. Tempo estimado. Nesse item Gantt interativo aqui, a gente tem a distribuição da EAP dentro do cronograma, tá? Então a gente estabelece prazos para cada atividade e isso gera para a gente o prazo final. Aqui também mais uma tela do GP Web. Custo estimado, a gente prevê os valores unitários, né, por meio de pesquisa de mercado, prevê o montante total das despesas, somando tudo isso, a realização completa do projeto e seus objetivos, tá? Então tem que ser para tudo. Eu tenho que dizer ali qual a minha expectativa de gasto para tudo. Natureza da despesa, a origem dos recursos que puxarão o projeto para cada etapa, né? Fonte de recursos, programa orçamentário, elemento de despesa. Então a gente sabe, pessoal, que a gente tem várias fontes de recursos orçamentários que os órgãos de controle aí de estados estão sempre acompanhando a execução disso, né? Então essas demandas dos diversos setores que vão virar projetos no CBMDF, elas têm que ter um alinhamento, tá? Com a PELOA, com a Lei Orçamentária Anual, e aí isso ser traduzido lá no nosso plano de aplicação de recurso financeiro, que é esse instrumento nosso particular de planejamento de execução de orçamento, tá? Tem que estar previsto lá, para que a gente possa dar suporte à execução do plano estratégico, que tem a relação, né? Que não perde nunca a relação lá com PPA. E aí a figura do plano de comando, ela fica mais no sentido de tentar, dentro do que já foi planejado, nesse plano que é de Estado e não de governo, esse plano estratégico, executar o que já foi pensado pelo CBMDF. Então hoje a figura do plano de comando, ela está muito mais relacionada, atualmente a gente nem vê muito mais isso, né, dos comandantes trazendo um plano de comando, eles estão muito mais preocupados em executar esse plano estratégico, que é um plano de Estado e não de governo, do que especificamente ter essa questão da vontade própria, de que eu quero isso, eu quero... Então hoje é muito mais o que já foi pensado, que já trouxe as demandas dos colaboradores, as demandas, a investigação junto à sociedade do que realmente ela precisa, tá? Do que vontades particulares. Então a gente cada vez menos traz isso, porque a gente cada vez mais está alinhado e com essas diversas fontes de recursos e diversos instrumentos de planejamento orçamentário para atender as expectativas e agregar valor aos serviços prestados à sociedade, tá? Então, premissa, como eu havia falado, são fatores que, para fim de planejamento, são considerados verdadeiros, reais ou certos sem prova ou demonstração. Premissas geralmente envolvem um grau de risco e são classificadas com base no seu impacto sobre o projeto, principalmente quanto ao retrabalho que será necessário se uma suposição é provada falsa. Restrições são as limitações aplicáveis interna ou externamente em um projeto e quais afetarão o desempenho deste projeto, deste ou de um processo, tá? De um projeto ou de um processo. As restrições podem ser quanto ao prazo, recursos humanos, financeiros, logísticos e materiais. Riscos previamente identificados. O risco ele é um evento incerto que pode ter um efeito positivo ou negativo no projeto. A gente adota essa visão aí do risco positivo e do risco negativo. A cada evento de risco está associado uma probabilidade de ocorrência e acarreta um efeito determinada magnitude do projeto. Por que também a gente analisa o risco positivo? Que é para a gente potencializar, tá, esse risco positivo aí e poder agarrar essa oportunidade, tá? E o risco negativo para a gente tentar mitigar o impacto ou a probabilidade de acontecer esse risco. E aí, no nosso PMBOK, sexta edição, ele traz as diversas fases aí, ó, do gerenciamento de riscos. Aqui a gente está colocando os riscos previamente identificados, mas eles servem justamente para planejar o gerenciamento de riscos. Então, tem toda uma identificação desses riscos, tá? Ó, fase de identificar os riscos, ok? E aí, realizar a análise qualitativa e quantitativa dos riscos, então análise e avaliação dos riscos, ok? Para planejar as respostas, para a gente ter um plano de ação sobre aqueles riscos, que vai dizer para a gente o que vai ser feito para mitigar aquele risco, quem vai fazer e até quando, para que a gente possa efetivamente implementar essa resposta aos riscos e minimizar a probabilidade
e o impacto desses riscos, ok? E tudo isso sendo monitorado para ver se ocorreu, se não ocorreu, se a gente teve aquele risco reduzido ou não teve pela implementação das respostas aos riscos. Infraestrutura, entre exemplos, inclui instalações, equipamentos, canais de telecomunicações, organizações, hardware, tecnologia da informação, disponibilidade e capacidade existentes. Equipe do projeto e partes interessadas. Então, são todos stakeholders, a equipe do projeto faz parte dos stakeholders internos, tá? Assim como o patrocinador, o gerente do projeto. E os stakeholders externos, clientes, fornecedores, parceiros, especialistas, competidores, tá? No nosso caso aí, órgãos de controle, GDF, Secretaria de Segurança Pública, a gente tem todos esses stakeholders externos. Então, pessoal, gostaria de agradecer aos senhores por mais essa aula aí. Essa aula foi direcionada ao gerenciamento de projetos, a primeira fase aí de planejamento, tá? Eu sou o Tenente Coronel Luiz Cláudio, a gente vai continuar aí com essa série para mais vídeos sobre a questão do gerenciamento de projetos, ok? E a gente já fez os demais vídeos relacionados especificamente à implementação desses conceitos na ferramenta GPWeb, e durante aí os momentos que eu falo em EAP, em termos de abertura, em cronograma, a gente vai colocar a questão aí dos cards para os senhores terem um link direto, ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.